O que será que vai acontecer no futuro da história em termos escatológicos? Será que os judeus vão conseguir construir um terceiro templo para adoração? Se eles conseguirem, isso será um cumprimento profético? Será que a reconstrução do templo, em algum momento do futuro, é uma profecia escatológica? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. No ano 70 d.C., o Templo de Jerusalém foi completamente destruído pelo exército romano. Nenhuma pedra daquela obra arquitetônica permaneceu de pé. Em nossos dias, vários judeus desejam reconstruir esse templo que foi destruído no passado. Mas um dos obstáculos que existe para que isso aconteça é justamente o Domo da Rocha muçulmano, uma obra grandiosa de arquitetura que foi construída no século VII da era cristã. Não somente os judeus acreditam na reconstrução do templo. Além deles, muitos crentes evangélicos afirmam que o templo será reconstruído e que isso deve acontecer para que certos eventos proféticos ocorram na história, como, por exemplo, a ascensão do Anticristo, a Grande Tribulação e a batalha final do Armagedon. O terceiro templo também é conhecido como o Templo da Tribulação e o Templo do Anticristo. De acordo com essa perspectiva escatológica, os judeus ortodoxos vão reconstruir o terceiro templo com altar, adoração e tudo mais. No entanto, o Anticristo vai profanar esse templo e o templo será pisado pelos gentios. Mas o domínio do Anticristo não vai durar muito tempo, porque o Messias vai interromper esse domínio de forma poderosa, e assim o reinado de 1000 anos será estabelecido em Jerusalém e sobre toda a terra. Curiosamente, alguns teólogos que defendem a reconstrução do templo admitem que não existem versículos bíblicos afirmando que o terceiro templo será reconstruído. Isso foi afirmado, por exemplo, pelo estudioso chamado Randall Price, em seu livro O Templo e a Bíblia. A profecia ainda não pode produzir um versículo do Novo Testamento que realmente declare que outro templo é profeticamente requerido para ser reconstruído. Mesmo assim, pessoal, apesar da ausência de textos, eles continuam acreditando que o terceiro templo será reconstruído pelo menos na metade da tribulação de 7 anos. No Antigo Testamento, temos os livros de Esdras e Neemias, que falam sobre a reconstrução do templo que aconteceria após o retorno dos judeus do cativeiro babilônico. No entanto, isso não tem nada a ver com a reconstrução de um suposto terceiro templo no futuro, após o arrebatamento pré-tribulacional da igreja. Quando você analisa o Novo Testamento, você não encontra sequer um versículo que dê apoio à ideia de um terceiro templo reconstruído. O Novo Testamento ensina que Jesus é a pedra angular, ou a pedra principal. Diz ainda que os crentes são pedras vivas, uma casa espiritual. Isso quer dizer que aqueles que estão em Cristo formam o verdadeiro templo de Deus, porque vós sois o templo do Deus vivente. Assim, a obra redentora de Jesus uniu todos os crentes verdadeiros num só corpo e num só templo, o que significa que o povo de Deus é o verdadeiro templo de Deus. Sempre que a Bíblia se refere ao antigo templo de pedra, ela fala desse templo em termos de destruição. A respeito do templo físico, Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Você não encontra nenhum texto falando de uma suposta reconstrução do templo de pedra, mas somente da destruição dele. O templo de pedra original era uma sombra do que haveria de vir, Cristo. E Cristo veio, sua obra redentora foi concluída e, portanto, a necessidade do templo físico foi abolida. Dessa forma, qualquer templo feito por mãos humanas é pagão e não tem qualquer valor redentor.